Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Na última aula, nós aprendemos regra de 3 simples. Se você ainda não assistiu, aconselho que assista. Também que você preste atenção até o final desta nossa aula, pois em cada questão nós damos dicas diferentes, ok? Regra de 3 composta. Regra de 3 composta é uma regra prática para resolver problemas que envolvam mais de 2 grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Dicas do professor Braguinha. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. As grandezas podem ser de 2 tipos, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra grandeza também aumenta. Ou, quando uma diminui, a outra também diminui. Exemplo: velocidade e distância. Quando a velocidade aumenta, a distância percorrida naquele mesmo tempo também aumenta. Se a velocidade diminui, a distância então também será menor. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta e vice-versa. Exemplo: velocidade e tempo. Se a velocidade aumenta, o tempo gasto na viagem vai diminuir. Se a velocidade diminui, o tempo gasto vai ser maior. Ok? Diga se é diretamente ou inversamente proporcional. O número de pessoas em um churrasco e a quantidade em gramas que cada um pode consumir. Pensou? Inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais pessoas tiver no churrasco, menos comida vai dar para cada um, ok? Então, menos pessoas, mais comida, mais pessoas, menos comida para cada um. E a área de um retângulo e o seu comprimento, se a largura for constante. Ou seja, se a largura não mudar apenas o comprimento do retângulo. O que vai acontecer com a área? Pensou? Diretamente proporcionais. Então, quanto maior for o comprimento deste retângulo, maior será a sua área. Número de operários e tempo necessário para que eles construam uma casa. Vamos pensar? Inversamente proporcionais. Por quê? Quanto mais operários eu tenho, menos tempo eu gasto na construção. Já se eu tiver menos operário, eu gasto mais tempo. Quantidade de alimento e número de dias que poderá sobreviver um náufrago. Pensou? Diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais alimento ele tem, mais dia ele pode sobreviver. Menos alimentos, menos dias de sobrevivência. Vamos para a nossa segunda questão. Em 6 dias de trabalho, uma fábrica aprontou 720 uniformes escolares, fazendo funcionar 16 máquinas de costura. Em quantos dias se poderiam aprontar 2.160 uniformes iguais aos primeiros, se em virtude do racionamento de luz funcionaram apenas 12 máquinas?
Então, em primeiro lugar, nós vamos aqui procurar as grandezas. As grandezas ficam geralmente junto dos números. Então, se eu procuro aqui, eu encontro dias aqui, certo? Encontro uniformes, encontro máquinas, novamente dias, uniformes e máquinas. Portanto, nessa questão nós temos 3 grandezas diferentes. Daí, aqui será uma regra de 3 compostas. A regra de 3 simples, ela tem apenas 2 grandezas. A regra de 3 composta tem 3, 4, 5, 6, ou seja, tem mais de 2 grandezas. Neste caso, as grandezas são dias, uniformes e máquinas. Agora nós vamos ler a questão e vamos preencher aqui a nossa tabela. Em 6 dias, a fábrica aprontou 720 uniformes, usando 16 máquinas de costura. Em quantos dias, então, dias é a pergunta, quantos dias? Então aqui será o nosso X. Em quantos dias serão produzidos 2.160 uniformes por apenas 12 máquinas? Vamos fazer o seguinte, na coluna que está o X que nós estamos procurando, nós sempre vamos colocar aqui uma interrogação, porque o X é quem vai responder às nossas perguntas. Portanto, coluna que tem o X, que tem a nossa incógnita que estamos procurando, ganha aqui uma interrogação, ok? E agora vamos olhar cada coluna a mais, ou seja, cada grandeza, perguntando sempre aqui onde está o X. Por exemplo, o que aconteceu com os uniformes? Antes era 720, agora são 2.160, então a quantidade de uniformes aumentou. Então vamos perguntar para o X. Ô X, se aumentou o número de uniformes, eu gasto mais dias ou menos dias para fazê-los? Claro, mais uniformes, mais dias. Então essas duas grandezas estão combinando. Daí são diretamente proporcionais. Agora, vamos perguntar sempre para o X. O que aconteceu aqui? O número de máquinas diminuiu. Então vamos perguntar para o X. Ô X, se o número de máquinas de costura diminuiu, eu gasto mais dias ou menos dias para fazer os uniformes? Menos máquinas, mais dias. Portanto, diminuindo o número de máquinas, aumenta-se o número de dias, inversamente proporcionais. Depois que nós fizemos isso, temos aqui uma dica para vocês. Simplifique por colunas para facilitar o cálculo, ok? Por exemplo, aqui eu posso simplificar o 0 com o 0. Aqui ficaria 72 e aqui 216. Só que 216 é 3 vezes o 72. Portanto, eu posso dividir aqui, ó, 72 por 72 vai dar 1. 216 por 72, 3. Já nessa outra coluna das máquinas, eu posso dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 4 e 12 dividido por 4 dá 3. Bem, com isso o nosso cálculo vai ficar muito mais simples. O que vamos fazer agora? Vamos preparar aqui o nosso local aqui, onde vamos fazer, colocando já a igualdade aqui, certo? Observe um detalhe importante. O lado de cá sempre será pequeno, porque aqui nós vamos colocar sempre o da interrogação, ou seja, o X. Portanto, aqui sempre ficará a coluna do X, a grandeza que estamos procurando. Por que esse lado ficou maior aqui? Ficou maior porque agora são 2 grandezas. Poderia ser 3, 4, 5. Então aqui pode ser bem maior, dependendo da quantidade de grandezas que você
tendo um problema. Vamos fazer o quê? Observe que uniformes aqui deu diretamente proporcionais. Diretamente nós vamos colocar do jeito que está. O 1 em cima e o 3 embaixo. 1 em cima, 3 embaixo. Já aqui, essa grandeza de máquinas aqui deu inversamente proporcional. Portanto, vamos fazer o quê? Inverter. No lugar de colocar o 4 em cima e o 3 embaixo, vamos colocar o 3 em cima e o 4 embaixo. E vamos botar vezes, ok? Então vai ficar 1 vezes 3 e aqui 3 vezes 4. Para facilitar mais ainda, observe que eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Portanto, vai sobrar em cima só o 1 e embaixo só o 4. Portanto, se aqui só vai sobrar 1, 1 multiplicado por x dá x. Aqui embaixo vai sobrar o 4. 4 vezes 6, 24. Portanto, x igual a 24 dias. E a nossa regra de 3 composta está resolvida de uma maneira muito fácil com o método do professor Braguinha. Vamos para a nossa terceira questão. Uma frota de caminhões percorreu 3.000 quilômetros para transportar uma mercadoria, fazendo uma média de 60 km por hora, e gastou 6 dias. Quantos dias serão necessários para, nas mesmas condições, essa mesma frota fazer 4.500 km com uma velocidade média de 50 km por hora? Novamente, vamos procurar as grandezas, junto aos números. Observe, 3.000 quilômetros. Também temos 60 km por hora e temos 6 dias. Vou aqui dar uma outra dica. Você pode facilitar mais ainda, neste caso, se no lugar de colocar aqui quilômetros, você colocar distância, já que nós sabemos que quilômetro é unidade de distância. Do mesmo jeito que 60 km por hora é velocidade. Então, podemos colocar velocidade. E aqui, já que nós estamos mudando, podemos colocar tempo. Daí, podemos colocar distância, velocidade e tempo como sendo as grandezas. E agora vamos completar nossa tabela. Então, a frota percorreu 3.000 quilômetros com uma velocidade de 60 km por hora, gastando 6 dias transportando as mercadorias. Quantos dias? Então a pergunta agora é o tempo. Quantos dias aqui, ok? Quantos dias serão necessários nas mesmas condições para a frota percorrer 4.500 quilômetros com uma velocidade de 50 km por hora? Como nós vimos na questão anterior, pelo método do professor Braguinha, vamos colocar uma interrogação na coluna que está o x. Então, aqui colocamos a interrogação para lembrar sempre de perguntar o x. E vamos começar aqui pela distância. Pensando, a distância aumentou. Então, vamos perguntar para o x. Ô x, se a distância aumentar, eu gasto mais tempo ou menos tempo para levar mercadorias? Maior distância, mais tempo. Aumentando a distância, aumenta-se o tempo, então, diretamente proporcionais. Velocidade. Vamos perguntar para o x. Ô x, se diminui a velocidade da frota, eu gasto mais tempo ou menos tempo para entregar? Diminuindo a velocidade, gasta-se mais tempo. Portanto, inversamente proporcionais. Agora que já sabemos o que vamos fazer, podemos simplificar também para diminuir o nosso cálculo. Aqui podemos tirar os 2 zeros com 2 zeros. Ficaria 30, 45. Só que nós podemos dividir por 15. 30 por 15 dá 2. 45 por 15, 3. Aqui nós podemos simplificar o zero. Não podemos dividir porque não existe número comum que divida 6 e 5.
só tirar os zeros. Agora, vamos preparar nosso local aqui, começando sempre pelo x, pela interrogação. E aqui, como é diretamente proporcional, nós vamos fazer o quê? Vamos deixar do jeito que está. 2 em cima, 3 embaixo. Já essa daqui está inversamente proporcional, portanto, vamos inverter. O 5 ficará em cima e o 6 ficará embaixo. 5 em cima, 6 embaixo. Observe que nós podemos simplificar aqui. Dividir por 2 vai dar 1 aqui. Dividir por 2 vai dar 3 aqui embaixo. Portanto, vamos pensar que vai dar 1, certo? Portanto, 1 vezes 5, 5, vezes x, 5x. Aqui, dividindo por 2, vai dar 3, vezes 3, 9, vezes 6, 54. Portanto, 5x daqui e 54 daqui. Daí, x é igual a 54 dividido por 5, que vai dar 10,8 dias. Se fosse uma questão de assinalar e as respostas fossem inteiras, você teria que dizer que gastaria 11 dias, ok? Quarta questão. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada, com 80 letras ou espaços em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminuiu-se para 30 o número de linhas por página e 40 o número de letras ou espaço por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então vamos destacar aqui as unidades, né? As grandezas, 6 páginas, aqui 45 linhas em cada página, é importante saber ler o que está aqui. 80 letras em cada linha, ok? Número de linhas por página, número de letras por linha. O que vamos fazer? Montar a nossa tabela desse jeito. Fala-se então em páginas, em linhas por página. Observe, são 45 em cada uma das páginas. Então, 45 linhas por página. E também o número de letras em cada linha, letras por linha. Agora nós podemos ir completando a tabela. Então, são 6 páginas inicialmente, cada uma com 45 linhas naquela página e temos 80 letras ou espaço por linha. Agora, vamos continuar aqui observando. Para tornar-se legível, diminuiu-se para 30 o número de linhas por página. Então, o número de linhas por página, 30. E para 40, o número de letras por linha. Agora só são 40 letras por linha. Qual o número de páginas ocupadas? Portanto, temos que descobrir aqui o nosso x. Colocamos a interrogação na coluna do x e vamos agora pensar um pouco. Cuidado nesta hora, tá? Observe, perguntamos ao x: ô x, se eu diminuir o número de linhas em cada página, eu vou gastar mais páginas ou menos páginas? Se você diminui o número de linhas por página, você gasta mais páginas. Portanto, menor aqui, aumenta aqui, inversamente proporcional. E se eu diminuir o número de letras em cada linha? Se cabe menos letras em cada linha, o que vai acontecer com o número de páginas? Menos letras em cada linha, eu vou gastar mais linhas, portanto, vou gastar mais páginas. Portanto, também inversamente proporcional. Agora nós vamos simplificar para facilitar a nossa vida. Podemos dividir por 15. Aqui dá 3 e aqui dá 2. Aqui também nós podemos simplificar. Podemos simplificar aqui o 0, ficaria 8 e 4.
Podemos depois dividir por 4, vai dar 2, e por 4 vai dar 1. Preparamos tudo, copiamos a coluna do x, e agora, aqui, como ela é inversamente proporcional, nós temos que inverter. O 2 fica em cima, o 3 fica embaixo. Aqui também é inversamente proporcional, portanto, o 1 em cima e o 2 embaixo. Interessante, podemos simplificar esse 2 com esse 2. Portanto, aqui em cima só vai sobrar o 1. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, teremos 1 vezes x dá x, e aqui teremos 3 vezes 6, 18. Portanto, 18 páginas e está resolvida uma questão de vestibular tão simples de ser resolvida pelo método professor Braguinha. Não se esqueça que nosso canal tem matemática, física e química à sua disposição. Portanto, se inscreva no canal e ative as notificações para ser informado das nossas aulas. Fique com Deus e até a próxima aula.